Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Domingos do Prata, declaro aberta a 14ª sessão ordinária dessa Casa Legislativa. Peço ao primeiro secretário que faça o chamado inicial dos vereadores. Boa noite a todos. Arlan Dias Martins, Caio Magalhães Nunes, Presente. Carlos Alexandre da Luz, Presente. Edmilson Estevam, Presente. Geraldo Barroso da Silva, Presente. Marcelo Fábio Mancuso de Araújo, Presente. Marcos Augusto Mendes Braga, Presente. Luísa Regina Pinto Domingues, Presente. Oscar Martins da Silva, Presente. Ivan Euxício Papa de Paula. Presente. A ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Domingos do Prata, realizada no dia 5 de agosto de 2025, em conformidade com o artigo 40 do inciso 2º do regimento interno dessa Casa. O senhor presidente solicitou ao vereador primeiro secretário que procedesse a chamada inicial, que confirmou a presença de todos os vereadores. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Primeira parte, expediente. Leitura da ata anterior, que após ser lida foi colocada em discussão e a seguir votação, recebeu a aprovação dos senhores vereadores. Segunda parte, ordem do dia. Leitura dos projetos. Projeto de lei número 561/2025, encaminhado pela mensagem 165/2025, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de São Domingos do Prata para o exercício de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. Foram lidos pareceres das comissões permanentes de legislação, justiça e redação, de finanças, orçamento e tomada de conta, que opinaram pela legalidade do projeto, para que siga os trâmites internos, uma vez que não evidenciados até o presente momento inconstitucionalidades que obstêm o seu prosseguimento. Colocado em discussão e votação em turno único, recebeu a aprovação dos senhores vereadores. Projeto de lei complementar número 066/2025, de 21/7/2025, encaminhado pela mensagem número 169/2025, que altera o artigo 14 e revoga os artigos 15 e 16 da lei complementar número 067/2023, que consolida o programa de agentes comunitários de saúde e o programa de agentes de combate às endemias e cria as funções públicas e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Este projeto foi encaminhado para suas respectivas comissões permanentes para posterior parecer. Projeto de lei número 562/2025, de 21/7/2025, encaminhado pela mensagem número 170/2025, que altera a denominação do Conselho Municipal do Idoso e da nova redação ao artigo 1º da Lei número 319/2004, de autoria do Poder Executivo Municipal. Esse projeto foi encaminhado para suas respectivas comissões permanentes para posterior parecer. Projeto de lei número 563, encaminhado pela mensagem número 171/2025, que altera a lei municipal número 563/2025, que altera a lei número 722 de 2021, de 9 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a política municipal de atendimento e do adolescente e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Esse projeto foi encaminhado pelas suas respectivas comissões permanentes para posterior parecer. Projeto de lei número 564/2025, de 29/7/2025, encaminhado pela mensagem número 172/2025, que altera o artigo 41 da Lei Municipal número 708/2021, para instituir a gratificação por condução de veículo oficial destinado aos membros do Conselho Tutelar do município de São Domingos do Prata e da outras providências. Esse projeto foi encaminhado para suas respectivas comissões permanentes para posterior parecer. Projeto de lei número 565/2025, de 29/7/2025, encaminhado pela mensagem número 173/2025, que altera o inciso 3 do artigo 1º da Lei 802, de 12 de fevereiro de 2025, que autoriza a concessão de subvenção social à entidade para o exercício de 2025, para majorar o valor destinado à guarda de Combo Nossa Senhora do Rosário, de autoria do Poder Executivo Municipal. Esse projeto foi encaminhado para suas respectivas comissões permanentes para posterior parecer.
Na sequência, passando para a leitura dos requerimentos. Requerimento 179/2025, de 5/8/2025, nos termos do artigo 97 e seguintes do regimento interno da Casa Legislativa, requer a mesa diretora que, após ouvido o plenário, seja convocada o representante do Banco Itaú, responsável pela agência localizada nesse município, a fim de comparecer a essa Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre o fechamento da unidade local e os impactos causados à população, especialmente aos idosos, durante o processo de migração de contas. Considerando que o serviço bancário é essencial e que o fechamento da agência tem provocado graves transtornos à população local, inclusive com sobrecarga de atendimento no Banco Brasil, requer-se também a convocação de representante do Banco Brasil para que informe quais medidas estão sendo adotadas para absorver a nova demanda e garantir um atendimento digno à população. Diante da relevância social do tema, solicita-se que o comparecimento dos referidos representantes seja agendado para a sessão ordinária a ser definida por essa mesa, com a devida comunicação formal da pauta e data, de autoria do vereador Arlan Dias Martins e o apoio dos vereadores Carlos Alexandre da Luz e Geraldo Barroso da Silva. Colocado em discussão e a seguir votação, recebeu aprovação. Requerimento 1080/2025, de 5/8/2025, requer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, para que seja realizado com a máxima urgência o patrulhamento e o encascaramento das vias da comunidade de Malafaia, de autoria do vereador Geraldo Barroso. Colocado em discussão e a seguir votação, recebeu aprovação dos senhores vereadores. Requerimento 1081/2025, que requer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, para que sejam tomadas devidas providências para a reforma da ponte localizada no sentido da comunidade de Malafaia, em frente ao terreno do senhor Paulinho de Danda, e da ponte na comunidade derrubada, de autoria do vereador Geraldo Barroso. Requerimento 1082/2025, de 5/8/2025, requer ao Poder Executivo Municipal que sejam adotadas as providências necessárias visando a legalização dos lotes dos moradores do bairro Caparaó. Justificativa: muitos moradores do bairro Caparaó enfrentam dificuldades para obter a documentação de regularização de seus lotes, o que os impede de ter segurança jurídica e de realizar futuras construções ou negociações de forma legalizada. A legalização dos lotes trará mais organização urbana, valorização das áreas e benefícios diretos para toda a comunidade. De autoria dos vereadores Carlos Alexandre da Luz e Wander X. Colocado em discussão e a seguir votação, recebeu a aprovação dos senhores vereadores. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente solicitou ao vereador primeiro secretário que procedesse a chamada final que confirmou a inicial. Sala de sessões da Câmara Municipal de São Domingos do Prata, 5 de agosto de 2025. Ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Domingos do Prata, realizada 5 de agosto de 2025, em discussão. Em votação. Arlan Dias Martins, Caio Magalhães Nunes, aprovado. Carlos Alexandre Luz, Edmilson Estevam, Geraldo Barroso da Silva, Gerci Martins Júnior, Aprovado. Marcelo Fábio Mancuso Araújo, Luísa Regina Pinto Domingues, Oscar Martins da Silva, Wander X Papo de Paula. A ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 5 de agosto, aprovada com a ausência justificada do Arlan Dias Martins. São Domingos do Prata, 8 de agosto de 2025. Pelo senhor Marcos Augusto Mendes Braga, presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Prata. Saudações. Na oportunidade, o Fórum Municipal das Entidades Sociais de São Domingos do Prata, FOMESP, na pessoa da presidente em exercício, Geraldo Maria dos Santos, vem respeitosamente solicitar o reagendamento do pedido de espaço na tribuna popular para o dia 18 de agosto de 2025, considerando que a data solicitada para o dia 16 de 6 de 2025 se tornou inviável, em virtude da mudança no horário previamente combinado. Comunicamos que se trata da apresentação geral do Fórum Municipal das Entidades Sociais do município de São Domingos do Prata, FOMESP, organização parceira do Poder Público Municipal. Ressaltamos a importância do aparelho Data Show para essa apresentação. Sem mais, para o momento, contamos com a preciosa atenção da Vossa Excelência
e aproveitamos para renovar nossos protestos de consideração e apreço. Aguardamos a confirmação de Vossa Excelência para tornarmos as providências necessárias. Atenciosamente, Geralda Maria dos Santos, presidente em exercício, Bibiana Maria de Assunção Barros, secretário. Fica aceita, né, como nós já tínhamos falado, irmão. Aí nós vamos deixar vocês falarem depois do nosso procedimento aqui. Também quero dar aqui boa noite a Valéria Drummond Reis, vereador da nossa casa. Também quero agradecer aos vereadores, depois da pauta estava muito grande hoje. Eu pedi para, se fosse cancelada, os requerimentos vão ficar para a próxima reunião. Espero que vocês entendam. Muito obrigado a todos. Vamos dar continuidade. Projeto de lei complementar número 066/2025, que altera o artigo 14 e revoga os artigos 15 e 16 da lei complementar número 067 de 2023, que consolida o programa de agentes comunitários de saúde e o programa de agente de combate às endemias e cria funções públicas e dá outras providências. O povo de São Domingos do Prata, por seus representantes, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 14 da lei complementar número 067, de 2 de outubro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. O vínculo laboral entre o município e o detentor da função pública dá-se-á mediante contrato de direito administrativo por prazo indeterminado. Artigo 2º. Ficam revogados os artigos 15 e 16 da lei complementar número 067, de 2 de outubro de 2023. Artigo 3º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Município de São Domingos do Prata, 21 de julho de 2025, prefeito Fernando Rola. Projeto de lei 066/2025, altera o artigo 14 e revoga o artigo 15 e 16 da lei complementar número 067/2023, e consolida o programa de agentes comunitários de saúde e o programa de agente de combate a endemias, cria funções públicas. Esse projeto, hoje é só leitura, vai ficar aqui na próxima reunião para nós votarmos em projeto. Eu já li, votação de leitura. Nós fizemos comissão dele hoje à tarde. Então tá bom, então peguei tudo, então, desculpa aí. Caio Magalhães Nunes. Boa noite a todos os presentes, os colegas aí e ao pessoal que está em casa nos assistindo. Esse projeto é um projeto de extrema importância, que ele regulariza uma situação dos funcionários, tanto dos agentes de saúde quanto dos agentes de endemia, que alguns mandatos atrás aqui, quando a gente criou essa situação, eu lembro que ainda no primeiro mandato, na nossa situação do Fernando, a gente tinha uma discussão da rotatividade desses agentes, que era muito grande, porque os contratos eram por prazo determinado. Eu lembro que Maria até comentou na época, ela já era secretária de saúde, e ela falou, Caio, quando a gente consegue terminar de formar a pessoa, aí vence o contrato, aí às vezes você tem que fazer um outro processo seletivo, aí aquela pessoa às vezes não fica nos primeiros lugares, vai entrando gente, outras pessoas que ficam 1, 2 meses e não adaptam. Isso é muito ruim, tanto para a comunidade que está sendo atendida, quanto para os funcionários, né, e para a administração. Então, desde aquela época, a gente já colocou que, na época, ainda não tinha uma previsão tão clara, porque esses projetos todos são novos, né, gente? São projetos que são, essa questão de agente de saúde da forma como é hoje, e agente de endemias também da forma como é hoje, isso tudo são conquistas, né, vindas agora dos governos nossos, do Lula, da Dilma. Então são coisas mais novas, são conquistas que estão sendo feitas. E essas conquistas, o que foi colocado inicialmente como um plano de ação imediata, ele se tornou um projeto não de governo,
mas um projeto de Estado. Então, não dá para pensar hoje mais na saúde pública sem uma agente de saúde, né? Nós estamos aqui na Cristina, que também foi secretária de saúde, né? Sabe, passou por isso também, né? E boa noite, obrigado pela presença também. E então, a importância disso, de ser perene. O que esse artigo está fazendo? Ele está tornando, porque depois que a gente fez lá em 2011, ou nos anos 2000, pouco lá, que foi a primeira vez que a gente fez isso, depois foi tendo o próprio Estado e a União, eles perceberam que poderia sim fazer isso, porque não era simplesmente, não são projetos, como eu estava falando, de apenas um governo, são projetos permanentes. Não dá para pensar mais, como eu estava falando, saúde sem agente de saúde, e nem ataque à endemia sem esse serviço que é contínuo. Então, o que esse projeto faz? Aquilo que exigia. Não, na verdade, não é um concurso público, mas a própria lei já prevê agora, que são leis tanto estaduais, federais, e alteração que teve até na Constituição, de que são processos seletivos, né? Só que os cargos não são por tempo determinado. Quando a gente falou isso a primeira vez, eu também xingo aqui embaixo dos direitos, né? Dos constitucionalistas, dos administrativistas, e acabou que a ideia que a gente teve naquela época foi consolidada, e hoje aquilo que às vezes tinha uma indicação contrária do Ministério Público, hoje é uma exigência de que se coloque todas essas pessoas como cargos definitivos. Porque o que a nossa lei anterior falava, e está sendo revogada ali? Que era enquanto durar o programa, enquanto durar o programa, esse programa vai durar para sempre, gente, né? São de extrema importância, a gente tem que conseguir melhorar cada vez mais, né? O trabalho que já é feito, que é bem feito, poder fazer mais, poder instrumentalizar melhor essas pessoas, para que elas continuem cada vez prestando melhor serviço. Eu tive até a oportunidade de participar do curso de formação e reciclagem que teve os agentes de saúde recentemente, e a gente sabe que essa formação contínua é justamente para manter a qualidade. E hoje, através de tudo que a gente construiu, e essa lei que agora está sedimentando aquilo que a gente já tinha pensado há tantos anos atrás, de que essas pessoas podem ficar tranquilas. Uma vez que elas estão no cargo, elas vão continuar, né? E vão, enquanto estiver prestando o trabalho do Estado, né? Porque esse serviço não vai faltar, não há por que ser por tempo determinado. Então as pessoas passam a ser agentes tanto de saúde quanto agentes de endemias por tempo indeterminado. E por isso eu voto pela aprovação. Carlos Jetaluz. Aprovado. Edmilson Estivo. Aprovado. Geraldo Arroz da Silva. Jaci Martins Júnior. Marcelo Paulo Mancuso Araújo. Luísa Regina Pinto Domingues. Oscar Martins da Silva. Wanda X Pablo de Paulo. Aprovado o projeto com ausência do vereador Alan Dias Martins em primeiro turno. Projeto de Lei nº 562/2025 altera a denominação do Conselho Municipal do Idoso e dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 319 de 2004. O povo de São Domingos do Prata, por seus representantes, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Conselho Municipal do Idoso de São Domingos do Prata, instituído pela Lei nº 319 de 19 de setembro de 2004, passa a ser denominado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de São Domingos do Prata, CMDPI, SDP. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei nº 319 de 19 de setembro de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Prata, CMD, de caráter permanente. Artigo 3º. Ficam mantidas as demais disposições da Lei nº 319/2004, exceto as que contrariem esta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São Domingos do Prata, 21 de julho de 2025. Prefeito Fernando Rola. Votação do primeiro turno.
Projeto de Lei 062/2025, altera a denominação do Conselho Municipal do Idoso e da nova redação ao artigo da primeira lei, número 319/2004, em votação. Caio Magalhães Nunes. Hoje à tarde, né, foi debatido, nós participamos das reuniões aqui, diversos vereadores tiveram presença, tivemos a presença aqui da procuradora, tivemos assistente social, a nossa secretária da assistência social, que está aqui, a Valéria, também participou, debatemos todos esses projetos que estão sendo votados hoje. São demandas de ajustes, vocês vão ver esse, e virão outros projetos também, porque muitas vezes existe mudança de nomenclatura. Olha só, parece uma coisa simples, mas a lei municipal também tem que adequar. Aquilo que era o Conselho do Idoso, o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Entendeu? E dizer que ainda com relação a esse tema, nós tivemos uma formação recentemente aqui, até na casa que também sediou, né, que, não sei se as pessoas sabem, acredito que a maioria das pessoas sabe que a Câmara continuamente ela cede o espaço dela para formação de diversos funcionários, né? Não só, tanto da comunidade em geral, mas também para a formação dos funcionários. E nós tivemos aqui o conselho na verdade foi a Conferência do Idoso, né, Valéria? E que teve uma palestra muito boa, ressaltando, né, a importância, como que esse direito está crescendo, né? Não é uma pessoa a ser abandonada, né? Simplesmente, ela até que, e o tema, eu lembro que ainda foi democracia e participação do idoso, porque o idoso é uma pessoa ativa. É claro que tem um momento que ele vai querer de sempre ser cuidado, mas ele de ser respeitado e dele ser ouvido também. Então, por isso, a importância de falar dos direitos da pessoa idosa, em especial no momento que a gente está vendo também, que é mundial, né, que é o aumento da longevidade, né, gente? Está havendo uma diminuição da taxa de natalidade, estão nascendo menos pessoas, e as pessoas estão vivendo mais. Não, isso é natural, né? Todo país, à medida que vai ficando mais desenvolvido, isso vai acontecer. Então a gente precisa cada vez criar mais políticas públicas, né, para esse público que nós estamos chegando lá, né? Então, a gente vai chegando, né? Então é isso. Essa lei é bem simples, é uma mudança de nomenclatura aprovada. Carlos Alexandre da Luz. Aprovado. Edmilson Estevam. Geraldo Barroso da Silva. Reci Martins Júnior. Marcela Fábio Mancuso de Araújo. Luísa Regina Pinto Domingues. Oscar Martins da Silva. Vamos Cis Papo de Paulo. Aprovado o projeto 062/2025 em primeiro turno. Com a ausência do vereador Martins. Projeto de Lei número 563/2025, que altera a Lei Municipal 722/2022, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 708/2021, de 9 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a política municipal de atendimento e do adolescente e dá outras providências. Parecer jurídico. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhado por meio da mensagem número 171/2025, que propõe uma alteração na composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, atualmente disciplinado pela Lei Municipal número 708/2021, alterada pela Lei 722/2022. A proposta visa, em síntese, atualizar os órgãos administrativos mencionados, compatibilizando-os com a estrutura atual do Poder Executivo, ampliar a composição do CMDCA de 6 para 8 membros titulares e respectivos suplentes, garantir a paridade entre os representantes do poder público e da sociedade civil, detalhar regras de indicação, escolha, posse, mandato, substituição e perda de mandato de conselheiros. Dessa forma, apresentamos um relato conciso dos fatos. Votação em primeiro turno também.
Projeto de Lei 063/2025, altera a Lei Municipal número 722/2022, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 708/2021, 9 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a Política Municipal de Entendimento e do Adolescente. Votação no primeiro turno. Caio Magalhães Nunes. Uma breve explicação. Essa questão também do Conselho é uma atualização. A gente, como teve a reforma administrativa do município, diversas estruturas da administração, tanto direta como os órgãos assessores, como é o caso do Conselho, também tem que ser adequado, né? E a gente sabe que o nosso país, ele cada vez mais privilegia a participação popular, né? Mais democracia, mais envolvimento, sempre exigindo uma paridade tanto dos órgãos, do executivo, quanto do público em geral, para que possa haver uma fiscalização maior, um acompanhamento dos direitos e de como defender esses direitos. Então, essa mudança aí, ela também é adequando e modernizando para ampliar a fiscalização, que permite a liberação das verbas. Para vocês terem ideia, toda a política de infância e juventude, tudo passa por esse conselho. Todas as verbas, as discussões, os debates, liberação de receita, por exemplo, do FIA, tudo passa por esses conselhos. Então é importante esses conselhos estarem atualizados e serem o mais democráticos possíveis. É isso que essa lei busca, pela aprovação. Carlos Alexandre Luz. Edmilson Estevam. Geraldo Arroz da Silva. Merci Martins Júnior. Marcelo Fábio Mancuso de Araújo. Luísa Regina Pinto Domingos. Oscar Martins da Silva. Votos Fis Pablo de Paulo. Aprovado o projeto de lei 063/2025 em primeiro turno. Projeto de lei número 564/2025, que altera o artigo 41 da Lei Municipal 708/2021 para instituir a gratificação por condução de veículo oficial destinado aos membros do Conselho Tutelar do município de São Domingos do Prata e da outras providências. Relatório do parecer jurídico. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo Municipal que visa alterar o artigo 41 da Lei Municipal número 708/2021, com redação dada pela Lei número 727/2022, a fim de instituir gratificação mensal de 20% do salário mínimo vigente ao membro do Conselho Tutelar que, por designação formal da autoridade competente, conduzir o veículo oficial vinculado ao órgão. A gratificação, conforme previsto no texto legal, não será incorporada à remuneração para nenhum efeito, não servirá de base de cálculo para as férias, terço constitucional e gratificação natalina, e será devida apenas enquanto perdurar a designação da função de condutor. Breves são os fatos, portanto, breve é o relato. Também votação em primeiro turno. Projeto de lei 064/2025, altera o artigo 41 da Lei Municipal número 708/2021, para instituir a gratificação por condução de veículo oficial destinados aos membros do Conselho Tutelar do município de São Domingos do Prata. Votação no primeiro turno. Caio Magalhães Nunes. Também um esclarecimento, o que parece ser um aumento de custo para o município, na verdade não é. Essa gratificação que a lei aqui, que nós estamos autorizando e dando a gratificação de motorista para aquele conselheiro tutelar que for o motorista que vai atuar naquela semana ou naquele mês, naquele trabalho. Por quê? Porque antes era necessário você ter motoristas de plantão para estar deslocando, acompanhando o conselho o tempo inteiro. Isso saía muito mais caro e muito mais trabalhoso.
tinha uma logística maior, né? A gente sabe que o custo do motorista, né? O salário integral dele, e eu te falo mais, até o espaço dentro do carro, você deu espaço para mais um, porque às vezes o conselheiro primeiro trabalha sozinho, sempre faz no mínimo, as diligências sempre são no mínimo 2. Então, se você põe um como motorista, você deixa mais espaço no carro, você tem uma grande economia com relação, né, é um motorista, né, que você sabe, e que tem um salário, né, que merece, mas você diminui o custo. E 20%, gente, não é muito pouco, porque o salário do conselheiro tutelar, eu não sei se a maioria das pessoas tem consciência, ele além dele ser baixo, ele tem uma série de restrições, ele não tem direito quase nenhum, ele não é um funcionário, ele é o que eles chamam de sui generis, né? É aquela coisa especial, é quase que é um voluntário com uma ajudinha, né? Então, tanto é que é uma dificuldade muito grande para se conseguir conselheiro tutelar. No Prata ele precisou fazer eleição suplementar, porque ficou a vaga de conselheiro tutelar. Então, essa é uma maneira de ajudar um pouco as pessoas que já atuam como conselheiros e também ajudar o município também. E ele, em especial, as pessoas que estão sendo atendidas. Aprovado. Carlos Alexandre da Luz. Edmilson Estevam. Geraldo Arruda Silva. Jessy Martins Júnior. Marcelo Fábio Mancuso Araújo. Luísa Regina Pinto Domingos. Oscar Martins da Silva. Votos X Pablo Paulo. Projeto 564, aprovado em primeiro turno. Projeto de lei número 565/2025, que altera o inciso 3º do artigo 1º da lei número 802, de 12 de fevereiro de 2025, que autoriza a concessão de subvenção social à entidade para o exercício de 2025, para majorar o valor destinado à guarda de combo Nossa Senhora do Rosário. O povo de São Domingos do Prata, por seus representantes da Câmara Municipal, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 3º do artigo 1º da Lei 802, de 12 de fevereiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Terceiro. Guarda de combo Nossa Senhora do Rosário. Valor R$40 mil. Artigo 2º. As demais disposições da Lei nº 802, de 12 de fevereiro de 2025, permanecem inalteradas. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. São Domingos do Prata, 29 de julho de 2025. Prefeito Fernando Rola. Projeto de lei 565/2025, altera o inciso 3º do artigo 1º da lei número 802, de 12 de fevereiro de 2025, que autoriza a concessão de subvenção social a entidades para o exercício de 2025, para majorar o valor destinado à guarda do combo Nossa Senhora do Rosário. Votação no primeiro turno. Caio Magalhães Nunes. Explicação rápida também é o seguinte, 40 mil, às vezes quem não acompanha pode achar até que é um valor alto, mas não é. Em especial que a guarda de combo, ela tem um gasto muito grande com o transporte. Muitas vezes esse transporte ele era realizado por ônibus da prefeitura, e ficava sobrecarregando outros órgãos e fazendo não da maneira correta. E a administração pública tem que tentar sempre fazer a maneira mais correta possível. Às vezes, ônibus de outras áreas, que ia ajudando. Mas o que você está fazendo com essa lei? Está se atualizando o valor do repasse para a guarda de combo, que a dela tinha ficado com relação à atualização, e esse valor é para que ela consiga, ela própria, estar fazendo a contratação dos ônibus. E a gente sabe, gente, que a guarda de combo, ela é patrimônio cultural, né, e material da nossa cidade, e tem reconhecimentos, né, como fundo que nos permitem receber fundos em nível estadual e federal.
Então, na medida que você gasta um pouco aqui, da mesma maneira, você comprova que você está gastando justamente naquilo, na coisa que, onde o dinheiro realmente está indo, você tem chance muito grande e já acontece isso, né? A gente tem aqui o Hudson Martins, que trabalha nessa parte de recuperação de verba com relação à cultura, e temos diversos projetos, né, que permitem, uma vez que eu estou provando que eu estou gastando dinheiro com cultura, que volte o dinheiro para a cultura. Porque às vezes eu tirava da educação, tirava de uma outra área para ajudar e ficava como se não tivesse o gasto com aquilo que realmente tem. Porque quem acompanha a gente, né, a guarda de contas, com gasto, eles, do mesmo jeito que a gente recebe aquela festa linda que tem aqui na cidade, que vem ônibus de todas diversas cidades da região, a nossa guarda também representa a nossa cidade em diversas cidades. Eles o ano inteiro eles vão passeando, levando a cultura e o nome da nossa cidade, né? Então é isso. Estou com esse dinheiro para fazer a justa aplicação, tá bom? Aprovado. Casa Alexandre da Luz, Ademir Estevam, Geraldo Arroz da Silva, Vessi Marcinho Júnior, Marcelo Fábio Macuz de Araújo, Luísa Regina Pinto Domingos, Oscar Martins da Silva, Wander X Pablo de Paulo. Aprovado o projeto 565/2025 em primeiro turno. Os nossos trabalhos foram encerrados. Um vereador quiser falar, deixa para falar depois, né, da apresentação da irmã Tita aqui, e está à disposição da senhora irmã Tita. Nosso trabalho já foi encerrado. Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente desta casa, todos os vereadores, todas as pessoas aqui presentes, coordenadores responsáveis pelas instituições, aqui de alguns representantes, né, das instituições aqui de São Domingos do Brado. A gente já agradece essa casa, né, por essa oportunidade, uma das oportunidades, né? E essa não é a única, teremos outras se Deus quiser. Bom, a gente vai passar rapidamente hoje o esclarecimento, o que é o FOMESP, certo? Alguns de vocês que já são mais veteranos aqui na casa já conhecem, né? É só para recordar, porque nós tivemos um tempo em que a gente não ficou atuando, né, por vários motivos, mas agora a gente está reorganizando e reestruturando. O que é o FOMESP? O FOMESP é o Fórum Municipal das Entidades Sociais de São Domingos do Brado. Não é entidade de fins lucrativos, e sim filantrópicas e de caráter social. O FOMESP, as entidades e organizações da assistência social são instituições sem fins lucrativos, parceiras da administração pública no atendimento às famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade
ou risco social e pessoal. Elas integram a rede socioassistencial, compondo o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? E ela é considerada o terceiro setor, né? Mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Essa aí é uma foto só para ilustrar a primeira reunião que nós tivemos este ano, lá na APAI, com o responsável de todas as entidades, para a gente reestruturar e reorganizar os nossos trabalhos. Então, só para registrar isso aí. Assistência social, ela é responsabilidade, né, do segundo setor, que são as empresas, do primeiro setor, que é o governo, né, o município, e o terceiro setor, que são as organizações organizadas, né, que são as instituições. E todos esses setores aqui têm como objetivo a assistência social no município em que atua. São Domingos do Prata. O município de São Domingos, todos nós sabemos e reconhecemos que ele é enorme, né? Atuar nesse município não é brincadeira. Mas, quando a gente estamos juntos, fica mais fácil, né? Não conquistamos nada sozinho. O grande lance da vida é compartilhar. Nós falamos muito, todos os lugares que a gente vai, a gente escuta falando sobre o marco regulatório. O que é o marco regulatório? Isso foi um ganho para o município e um ganho também para as instituições. O marco regulatório das organizações da sociedade civil, que conhecemos como MIROSC, é uma legislação que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, regulamentada pela Lei 13.019 de 2014. O MIROSC busca modernizar e aprimorar as relações entre poder público e as organizações sociais, fortalecendo a participação social e a atuação dessas organizações em política pública. Aquela imagem que a gente colocou ali era muito significativa, porque as organizações e o poder público temos que andar de mãos dadas. Não podemos achar que nós somos melhores ou piores, que nós somos inferiores ou superiores. A gente tem que andar de mãos dadas mesmo. E por que esse marco regulatório ele é importantíssimo? Que até então o poder público ele poderia repassar, fazer o repasse para as instituições de acordo com aquilo que vinha na cabeça dele, ou então até mesmo a demanda que ele achava que era mais prioritária. Hoje, para fazer um repasse, ele tem que levar em conta essa lei, certo? E é muito interessante porque as instituições que não estão legalizadas, não adianta nem correr atrás, porque não consegue e não pode, né? As instituições, elas têm que estar organizadas, funcionando, para que possa ter esse repasse do poder público. Não é favor, né, a gente sabe, mas tem que estar bem de acordo com o que a lei permite. Porém, às vezes tem um pouco de engano nisso aí, porque a gente acha que o marco regulatório, ele determina valor. Ele não determina valor, ele determina a modalidade que tem o repasse, certo? Então é completamente diferente. Aí é que é importante as organizações estarem organizadas, unidas, para discutirem nem coisa só pessoal ou de uma instituição, mas de todas elas, né? A importância do trabalho conjunto. Então a gente colocou isso aí para clarear para nós
mesmo, e para as demais pessoas, e às vezes até para vocês, né, vereadores, que podem ter alguma confusão nisso aí. Ah, está puxando. Não é que está puxando, é questão o que a lei determina. Né? A lei orgânica, que eu nem sei se ela foi revisitada, organizada, mas no artigo 138, ela fala o seguinte: a formulação e desenvolvimento dos programas de assistência social, o município buscará participação das ações representativas da comunidade. Né? Então, isso também é uma coisa super interessante para a gente ter bem claro na nossa mente, na nossa cabeça e na nossa atuação, né? Que as instituições, elas existem também para ajudar o poder público a fazer a sua assistência social. Tá bom? As entidades são os braços de apoio do poder público na busca de soluções para os problemas sociais. Ali é muito interessante. Vocês estão vendo que tem mãos, braços, né, de todos os tamanhos, de todas as cores, representando as instituições, para mostrar que o município, felizmente o Prata, nós podemos falar isso de cadeia, o Prata é um município que tem várias instituições, e todas elas têm uma característica muito significante, e todas atuam muito bem naquilo que elas fazem, né? Se a gente for olhar todas as que tem aqui, nenhuma é insubstituível no sentido assim, pode descartar, porque ela presta esse serviço ao município, né? E o município confia também esse serviço às entidades. Por isso que tem essa parceria muito interessante. Então, na nossa cabeça, a gente tem sempre essa imagem, né? Que as instituições, elas são importantes e o município conta com ela. Por isso que existe essa mão dada aí, né? É importante reforçar que o apoio do poder público às entidades do terceiro setor não deve ser entendida como um ato de caridade ou assistencialismo. Né? Antes, o trabalho das organizações de assistência, ele era muito de assistencialismo. Hoje já não é mais assim, nem pode ser assim. Né? É um direito que as pessoas têm. Mas sim, como uma opção estratégica e corresponsável na construção de políticas públicas eficientes. Né? Quando a gente fala isso aí, o pessoal fala assim, então vamos acabar com instituições, já que ela não pode ser de caridade. Ninguém está falando que ela não pode fazer caridade. Mas o papel da assistência hoje não é caridade. É questão de direito. Né? As entidades desenvolvem ações complementares e muitas vezes pioneiras, que alcançam públicos vulneráveis com agilidade, vínculo e escuta qualificada. Ao investir nessa iniciativa, é uma forma inteligente de prevenir situações de maior gravidade, como evasão escolar, violência, doença e exclusão social, reduzindo custos futuros para o cofre público. Assim, mais do que uma ajuda, esse apoio representa uma parceria fundamental para a promoção do bem comum. Né? Então, não sei se ficou claro, texto é meio longo, mas é simplesmente para dizer que o repasse, a parceria financeira que o município repassa para as entidades, foi até interessante a gente estar apresentando hoje, que a discussão toda aqui hoje foi em relação à assistência, né? A gente tem que aproveitar de tudo, a gente não está nem sabendo disso, né? Mas é interessante que vocês estão preocupados com essa questão aqui,
E essa questão, ela não é preocupação só do município, mas também da entidade. Mas a entidade sem o município, ela pode fazer muito pouco. E quando tem essa parceria, a coisa flui, tá certo? E a confiança também que o município tem com cada entidade. A organização da sociedade civil são criadas a partir da necessidade da comunidade e não interesse individual ou político partidário. Isso também é fundamental a gente distinguir bem isso. Todas as organizações, ela tem o objetivo do coletivo e não interesse pessoal, né? Por exemplo, o Abrigo São Judas Tadeu. Ninguém está tirando aproveito daqui. Nós estamos trabalhando para as pessoas terem mais condições no seu final de vida, né? Caio falou que a gente está chegando lá, eu estou mais perto que você, né, Caio? Mas é isso mesmo, então é o coletivo, é o trabalho. Quem trabalha com criança, com pessoas com deficiência, enfim, hospital, etc. e tal, né? Agricultura familiar, etc. Então isso é muito interessante. Rapidinho, isso aqui não está atualizado, porque nós não conseguimos acesso a todas as organizações que tem aqui no Crato. Nós pegamos mais a que está aqui no centro e algumas das comunidades rurais, mas tem muito mais do que 20 associações e apenas uma fundação, né? O FOMESP, ele foi criado em 2016. Vocês viram que a lei de 2014, a 13.019, que falava do marco regulatório, lá também eles priorizavam o espaço que a comunidade deveria ter, que é o fórum. Então, o nosso fórum nasceu com o estudo, que a Ana estava presente na época, né, Ana? Lá, quando a gente estava discutindo, da gente poder ter um fórum que congregasse as associações. Então, foi fundado em 2016. E, na época, a nossa saudosa Cidinha, né, da PAI, que era a presidente, eu estava como vice, e Bibiana como secretária. O fórum é um espaço de diálogo entre as instituições, o governo municipal, voltado à discussão de políticas públicas, promovendo a participação ativa e colaborativa entre as partes, né? Então, o objetivo nosso é justamente isso aí, né? A gente está em constante conversação, em constante discussão para ver o que é melhor para o município, e não para a entidade isolada, mas a entidade como membro do município, né? E aquelas figuras lá também muito interessantes, porque a gente sozinho, a gente é engolido, né? Mas quando a gente está em grupo, né, a gente consegue alcançar os objetivos, né? Isso aqui eu vou passar bem rápido, porque eu acho interessante a gente ter consciência da constituição de uma associação e uma fundação, para a gente não fazer essa confusão. A gente escuta muito aí, a fundação não sei das contas, a fundação disso e daquilo, a fundação tal, né? Então, para a gente ter claro, e vocês como legistas, né, que faz as leis do município, levar bem em conta isso, a diferença e a complexidade de uma e de outra. A associação, ela é constituída por pessoas, junto um grupo e reúne e funda. Fundação já é diferente, ela é constituída por um patrimônio e ela é aprovada previamente pelo Ministério Público. Então, não é a gente ter na cabeça, vamos fazer isso, não. É toda uma burocracia por aí. A associação, ela pode ou não ter patrimônio, que tem um lado positivo e outro lado que a gente coisa, né?
A fundação não, a fundação ela tem que ter um patrimônio inicial, que é a condição para a sua criação. Para fundar uma fundação, não pode ser pensou, fundou, né? Tem que ter um patrimônio. A Fundação Monique Leclerc, o patrimônio dela era das obras sociais, né? Uma associação passou o seu patrimônio para fundar a Fundação Monique Leclerc. A associação ela é definida pelos associados e pode ser alterada em qualquer tempo por decisão da Assembleia. Fez uma reunião, a gente não está querendo mais isso aqui, vamos mudar. Tranquilamente a Assembleia discute, aprova, acabou. Fundação não. Fundação é diferente. É definida pelo instituidor e é perene. A gente não pode ficar mudando as coisas. Pensou, chegou um administrador novo, vamos mudar. Chegou uma ideia nova, vamos mudar? Não, a coisa é bem mais complexa. A associação, os associados deliberam livremente. Fundação não. As regras para deliberações são definidas pelo Conselho Curador, instituidor, e fiscalizada pelo Ministério Público. Qualquer decisão que a gente for tomar, que uma fundação vai tomar, ela tem que passar pelo Conselho Curador e depois ter a aprovação do Ministério Público, né? Caio está aqui, ele sabe muito bem quando a gente muda qualquer coisa, quando a gente quer fazer alguma coisa, a burocracia que dá, né? O regimento, uma associação ela é regida pelo artigo do Código Civil, esses dois, e a fundação pelos artigos 62 e 69, também do novo Código Civil. Então, a associação é criada em uma assembleia por intermédio de decisão de um grupo de pessoas com objetivo comum. Fundação é criada em assembleia por intermédio de escritura pública, com transcrição e ou testamento. Todo o ato de criação, inclusive o estatuto, fica condicionado à prévia aprovação do Ministério Público. Por exemplo, quando a fundação, as obras sociais passaram para a fundação, tem uma lista lá, uma serra tico-tico, um armário, uma máquina, padaria, enfim, tudo que tinha que ser bem escrito. Nós temos isso no arquivo, né, até hoje, é lógico. O que estava sendo passado e aprovado também pelo Ministério. A associação tem a diretoria executiva, que é presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e conselho fiscal. Fundação, conselho curador, são 7 pessoas, né? Esse é o órgão máximo. Depois tem o conselho diretor, que são 3 pessoas. E depois o conselho fiscal, mais 3 pessoas e os seus suplentes. Então é um grupo bem grande. Qual que é a sustentabilidade das entidades, né? É um quebra-cabeça. Não tem entidade nenhuma aqui que está nadando em um recurso grande por aí, né? Oxalá se fosse assim. Então, todas as entidades, elas trabalham arduamente para se manter. É um quebra-cabeça mesmo. E também as organizações, para elas funcionarem bem, aquela imagem ali é muito significativa. Se cada um ficar puxando, cada um para um lado, né, a gente não vai conseguir o objetivo. Quando começa a refletir, o que podemos fazer juntos, né? Aí, o objetivo era comer o mato, né, o matinho que está do lado. Mas cada um puxando não dá, vai arrebentar a cordinha e não vai comer. Na hora que pensa, o que vamos fazer? Vamos primeiro comer desse lado e depois do outro lado. Então, o fórum, ele é muito interessante por causa disso, porque não pode ter
ser competitivo lá, né? Você é melhor do que o outro. Todos nós temos a nossa finalidade, o nosso objetivo, e só juntos que a gente vai conseguir algo. Ali é só para ilustrar algumas das organizações da sociedade civil daqui no Prata que estão funcionando, outras funcionaram e por um motivo ou outro não está funcionando mais, né? Então tem o Abrigo São Judas, a Quis do Prata, que é a mais nova, que é a Associação dos Povos, dos Quilombos e Grupo Afro-Brasileiro do município de São Domingos do Prata, que é pouco conhecida ainda, né, pelo fato também de ser mais nova. A PAI, o Clube de Mães do Recanto da Amizade. O grupo mesmo não está funcionando, mas existe, a gente deixou ali para mostrar que às vezes o grupo em si não está funcionando, mas ele está pipocando em outros bairros, né? Então existe. A Guarda de Pombo Nossa Senhora do Rosário, foi até motivo de discussão aqui hoje, e, bom, não entrar em detalhe não. Organização Religiosa do Santo Rosário, que era a antiga Congregação Romana de São Domingos, Conselho Comunitário de São Domingos do Prata, Esperança Brasil, Fundação Monique Leclerc, Hospital Nossa Senhora das Dores, Corporação Musical Santa Cecília, Obras Sociais São Domingos de Gusmão, Associação do Bairro Cruzeiro, do Padre Antônio, do Bairro Caparaó, Associação do Centro, das Palmeiras, Boa Vista e Vista Alegre, Associação de Agricultura Familiar e da Economia Solidária do Posto Agropecuário do Fundão, Associação dos Aposentados e Pensionistas, que não está funcionando, né, como era, mas deixou, a gente quis deixar aqui também, porque é um marco muito interessante no município. Associação dos Apicultores de São Domingos do Prata e Associação dos Usuários Familiares da Saúde Mental. Bom, isso é um pouco, né, a história, a realidade de um fórum e as entidades, o objetivo e as entidades que estão ligadas até então. O que nós contamos e esperamos de vocês aqui? Primeiro, visitar as entidades. Gente, é só conhecendo, é só visitando em loco, e vocês, muitos de vocês já visitaram, já conhecem, mas é bom visitar sempre, porque as coisas mudam. Tá? O hospital há 10 anos atrás não é o hospital de hoje. A PAI há 10 anos atrás não é a PAI de hoje. A fundação há 10 anos atrás não é a fundação de hoje. Então, isso é muito interessante. Por favor, a gente faz um apelo. Se quiserem fazer as reuniões de vocês nas nossas entidades, estão de portas abertas. Se quiserem visitar durante o dia, à noite, é só agendar e é muito interessante. Vocês terão muita surpresa e darão também muita alegria para as entidades. Outra coisa que nós contamos com vocês é esse espaço aqui, né? A primeira experiência que nós tivemos, que foi cada reunião ter alguém de uma entidade estar apresentando, estar colocando, estar discutindo, foi fantástico. O resultado daqui vocês não calculam, mas foi fantástico, certo? Então nós queremos que vocês continuem, né, cedendo com carinho esse espaço para as entidades. É determinar direitinho, né, o tempo, o horário, tudo direitinho, para a gente também não ser invasivo para vocês, né? A gente não quer tomar conta da Câmara, a gente quer participar e quer fazer dessa casa aquilo que nós acreditamos que é a nossa casa também, né? A divulgação das atividades desenvolvidas. Quando a Câmara divulga qualquer coisa, o impacto é maior, certo? Então, a gente tem esse cuidado de estar falando com vocês, está mandando material, está vindo, está apresentando e vocês divulgando. Isso é uma maneira também da sustentabilidade.
parceria na sustentabilidade, né? Vocês têm que pensar como que a Câmara pode ajudar, né? Fazendo projeto. Hoje fiquei encantada de ver os projetos que vocês estão aprovando, que são projetos que estão beneficiando a comunidade. Não está beneficiando aquela entidade puramente, ela está beneficiando o município. Eu sempre pôs isso na cabeça, né? O município. Propostas inovadoras, né? Isso é muito... Às vezes a gente fica nas mesmices, né? Mas acontece tanta coisa que a gente pode inovar, dá trabalho. Tudo que é novo dá trabalho, mas vale a pena, né? Propostas inovadoras, o poder legislativo local responsável para elaborar as leis municipais, fiscalizar as ações do executivo e representar os interesses da população, né? Vocês ouvem muitas coisas, então é o papel, né, especialmente de vocês. Outra coisa que a gente gostaria de deixar como apelo, né, é o orçamento participativo, né, que vocês pensassem bem como fazer esse orçamento participativo, que caminho a gente tomar, porque a gente erra menos e a gente tem surpresa em tudo isso aí. Então, se vocês puderem agilizar isso, seria ótimo. Críticas e sugestões também. E essas críticas não é crítica para detonar, é crítica no sentido assim, olha, isso aqui poderia ter sido melhor, né? E ser um canal para as outras entidades e outros, né? Então é só isso que a gente espera de vocês. É só isso. Tem alguma dúvida que a gente pode tirar agora e depois a gente vai fazer um calendário, passar para vocês, né? Se vocês permitirem, nós estamos solicitando, né, que cada reunião a gente ter um espaço para que as instituições, as organizações partilhem um pouco daquilo que elas estão fazendo no município. Aí algum vereador quer fazer uma pergunta, ele está na hora. Se alguém não souber responder, a gente marca outra oportunidade. Na verdade, dizer que a gente teve a oportunidade de participar daquela outra vez, né, e realmente foi muito importante para a cidade isso, ter consciência dos trabalhos que são realizados. A gente sabe que esse terceiro setor, ele tem, como tudo na sociedade, está em constante mudança, na medida das necessidades, na medida das conquistas. Uma vez que existe uma conquista, vai se trabalhar novos direitos, e as entidades sempre são o início dessas conquistas, né? Eu não quero derrubar aqui não, só parabenizar pelo trabalho do Fomento. A gente teve a oportunidade de estar presente, né, nessa reunião lá, de retomada dos trabalhos, e dizer que pode contar com certeza com a parceria de todos os vereadores que estão aqui, né, e que a gente está aqui para somar. Depois a gente fala de ponto a ponto. Hoje é só o pontapé inicial. Isso, né? Então a gente está aqui, pessoal. Eu também gostaria de pronunciar que eu tive a felicidade de, na época da criação do FOMESP, eu presidi o Poder Legislativo e, em comum acordo com todos os vereadores daquela época, nós abrimos as portas para todas as entidades. Tivemos a honra de fazer as reuniões itinerantes em algumas das entidades, onde nós apresentamos nossos trabalhos não só para as entidades, mas para os bairros, para as localidades onde elas estão instituídas, e tivemos também a honra de conseguir recursos do Poder Legislativo através da parceria com o Executivo e de distribuir algumas gratificações para todas as entidades. Então, é muito importante as entidades para o nosso município, né, para a nossa sociedade, e é um dever nosso, como legisladores, apoiar os trabalhos das entidades. Então, eu estou disposto a dar continuidade em comum acordo com os demais vereadores e abrir o nosso espaço aqui para receber as entidades e
e conhecer os novos trabalhos, assim como a senhora disse aí, que as entidades estão inovando e a gente tem que conhecer e voltar a fazer as visitas de novo, os encontros. Isso é importante para a gente e para as entidades em geral. Quer se pronunciar? O Lúcio e o Caio falou, né, a gente aprova o que eles falaram, com certeza é muito importante nas reuniões, né, associações, entidades, tá participando junto com a gente, é bom para o município, para todos, né, para a gente ficar informados também, a comunidade, né, o nosso município, né, a população. Contem comigo também. Beleza. Então, a gente agradece muitíssimo, pedindo desculpa, né, se a gente ultrapassou o nosso tempo hoje, mas a gente realmente agradece e a gente se sente muito em casa aqui. Mas para encerrar essa fala minha, eu vou passar de surpresa para uma pessoa que está aqui no nosso meio, que está dormindo ainda, porque, né? Só para ela falar um minutinho onde que ela levou São Domingos do Prata nesses últimos 10 dias. Para quem não conhece, é Ana Luísa. Ana Luísa é a nossa gestora, primeira vez que a gente tem uma gestora na fundação, né? Ela é a nova gestora, a primeira e nova gestora da fundação. É rapidinho, mas é só porque ela está cochilando, porque ela está com um fuso horário de 12 horas. Boa noite, gente. Na verdade, eu acho que muitos já devem ter visto, né? A gente foi em parceria com a Na Mochila, que é de Monlevade Nova Era, uma ONG que trabalha com robótica. Faz 3 anos que a Fundação tem parceria com eles, então a gente tem um professor de robótica na Fundação aqui. A gente está, inclusive, procurando aumentar essa parceria, mas a gente, como fundação, a gente participava já de 3 campeonatos nacionais e esse mês eu fui com um beneficiário da fundação, que é o Gabriel. Ele foi convidado pelo Na Mochila para fazer parte da delegação que foi para o Mundial, o FIRA, que é um dos campeonatos mundiais, que estava fazendo 30 anos. O Na Mochila foi classificado e convidou o Gabriel, né, que é um dos beneficiários da fundação, para fazer parte dessa delegação, fazer parte de um desses times. Então, eu acabei de chegar hoje, 3 horas da manhã, literalmente, e assim, foi muito bom, muito legal, e a nossa delegação, né, representando o MED Piracicaba, porque tem gente de São Domingos do Prata, Nova Era, Rio Piracicaba, Monlevade, a gente ficou como em segundo colocado em uma das classificações, em uma das categorias. Então, nós somos vice-campeões mundiais em robótica. Tá? Eu sei que parece uma coisa um tanto estranha e muito fora da nossa realidade, mas na verdade não é. Todo mundo tem seu robozinho no bolso, o computador e o celular, isso tudo está na nossa vivência. E é muito interessante ver as crianças, os adolescentes nesse mundo, nessa situação. E assim, a gente, né, da Fundação, como sempre, a Fundação inovando, e é muito importante fazer isso, porque esse grupo nós fomos com 13 crianças e adolescentes. Eles já voltaram e prometeram que não falo hoje, mas a partir de amanhã eles vão aprender inglês. Eles prometeram, porque eles precisam aprender inglês. Então pode parecer que é uma coisa assim muito boba, né? Assim, não gastar dinheiro para levar um menino
lá para o outro lado do mundo, literalmente. A gente dá 12 horas exatos de fuso horário. Qual foi o país? Eu acho que você não falou aí. Falou. Coreia do Sul, gente, desculpa. A gente foi parar na Coreia do Sul. A cidade chama Daegu. Não é em Seul, é Daegu. E assim, na verdade, a gente, né, da fundação foi convidado bem, vamos dizer, em cima da hora, então a gente não teve tanto tempo para poder divulgar e tudo mais, mas aproveitando, a gente inclusive pode fazer uma apresentação dessa viagem para vocês aqui, né, se vocês tiverem interesse, porque é uma forma de levar o nome da cidade para o mundo, e é para o mundo mesmo, gente, vocês não imaginam. Era delegação de Taiwan, da China, do Canadá, Alemanha, e assim, a gente foi para uma categoria, são mais de 10. Então, tem muito potencial de crescimento e a situação básica a gente não está falando que nós vamos virar um polo da robótica. Não é óbvio que esse é um sonho, mas a gente está preparando os nossos meninos, os nossos adolescentes, as nossas crianças, mostrando para eles o mundo. E é de uma forma que é interessante para eles. Então é muito importante, né, vocês, dentro dessa fala de parceria, a gente conseguir parcerias para conseguir fazer essa movimentação. Muito obrigada. E só para ilustrar, foi o Gabriel, né, que é filho da Conceição, que trabalha aqui no fórum, e equipe campeã, a sobrinho neto de Vandinho estava lá. Quem? Então, para falar. Nicolas. Então, vocês veem, gente, que o mundo não tem fim, né? A gente tem que realmente aproveitar o espaço, tá bom? Na verdade, né, parabenizar você, a gente que é da família, está emocionante, porque o Nicolas é uma criança, né, um bebê. E a gente vê o trabalho, a inteligência que ele tem, e como que a mãe dele, junto com o povo da Nova Era, se movimentou para isso acontecer. Então, naquele dia, quando aprovamos aquela ajuda de custo aqui, ainda cheguei a tentar olhar com a Nicolas, se pudesse ajudar um pouquinho aqui mais, porque a gente sabe que é difícil, e eu vi a dificuldade na prova Leniane lá, junto com o povo de Nova Era, e a gente tentei para ver se era possível, mas acredito que ajudou um pouquinho bastante. Eu fico muito feliz de ver o Nicolas, porque quem conhece ele vê no dia a dia com nós, que somos tios, né, a gente é impressionante a inteligência dele, o jeito dele fazer. A gente pode pegar todos os vídeos que ele faz, que ele fez, né, pedindo apoio, pedindo ajuda emprestado. Então, muito orgulho para nós, isso é o nome do menino aqui, e para nós, a família, ter o Nicolas, foi uma grande felicidade para a gente. Eu acho que o que as instituições fazem é realmente isso, gente, canalizar e dar possibilidade de as pessoas serem empoderadas, né, de crescer na vida e de não ficar só de... Vou falar uma coisa que não xinga não, né? Mas assim, não só cesta básica. Gente com fome não para em pé, todo mundo sabe. Mas nós temos que ir além disso, né? Oportunidade que todas as pessoas precisam, né? E se a gente for contar aqui os casos e casos que acontecem de gente passado pelas entidades onde estão hoje, é brincadeira, né? Gente, Irmão, o Jessi, você quer me falar aqui, o Jessi? Eu só gostaria de complementar as palavras do vereador Wander, e às vezes as pessoas não entenderam direito o que ele disse. Assim como a Ana Luísa, né, seu nome, disse aí sobre a parceria, eu gostaria de informar a sociedade platiana
que nós, atendendo a solicitação do Poder Executivo, nos reunimos aqui num dia de semana para aprovarmos, foram 3 reuniões, para a gente achar junto à procuradora do município, a nossa assessora jurídica, a legalidade de podermos aprovar uma ajuda de custo para que o aluno aqui do nosso município pudesse também fazer a viagem com você. Então, a nossa parceria sempre é também aberta aí às pessoas que necessitam e a esses projetos que a gente sabe da importância dele para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e para as entidades também. Gente, muito obrigada, tá? E contamos com vocês, assim como vocês podem contar conosco no nosso trabalho, tá? A gente quer ouvir vocês, tá bom? Obrigada. Não só para a senhora que está presidente do convento, mas também para todas as entidades. São 22, 21, também aberto para todas as entidades aqui à casa. A hora que quiserem vir aqui para expor os seus trabalhos, nós estamos agora, tá bom? Pode deixar. Obrigado aí. Obrigada. Hoje vamos lá o nosso lugar aqui, para algum vereador quiser fazer mais alguma consideração aí. Eu, Marquinhos, gostaria só de fazer um registro. Nessa data, a minha família está comemorando com muita felicidade o centenário da minha avó, Maria Jacinta Salles, Dona Petinha. Ela está fazendo 100 anos de idade hoje. E eu falo isso não é só porque é minha avó, porque ela também faz parte da cultura do Prata. Ela tem 2 músicas gravadas, não sei se as pessoas sabem. Isso é Prata, foi gravado pela Casa de Cultura Chico Moraes, e também a música Terra Nossa, né? Uma antiga conhece há pouco, né, Renan? Então, faz parte também da história do Prata, e essa data de hoje, ela está, graças a Deus, está lúcida, está bem, e está, acho importante esse registro, porque ela faz parte também da cultura viva de São Luís do Prata, completando hoje o seu centenário. E o legado dela, né, Caio? Enquanto sua avó está fazendo, nossa amiga fazendo 100 anos, nós perdemos ano passado, uns 104 soldão virado sobrinho, e perdemos a dona Margarida perto de 95, pode só barreira também. Minha prima vem o olho fora, o dos dois. Mas parabéns, por favor. Algum vereador quer fazer outra palavra ali? Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar toda a equipe organizadora da festa lá do Ganda, Nossa Senhora da Conceição, né? E que é uma festa muito organizada, onde a comunidade recebeu muitos romeiros, né? No dia 15, uma sexta-feira, e eu gostaria, em nome da nossa comunidade lá, parabenizar vocês, né, pela organização lá da festa, e desde já também fazer um convite aqui aos presentes aqui, a todos que estão nos acompanhando aí pela rede social, para a nossa 26ª cavalgada do nosso distrito da Delfié. Serão os dias 22, 23 e 24 agora, nesse próximo final de semana. Última coisa, estou lembrando aqui desse final de semana também, não para trabalhar de jeito nenhum evento lá do Delfié, mas é um pedido até do pessoal da Secretaria de Agricultura. No sábado, dia 23, vai ter a feira Nosso Agro, que ela é feita em parceria pelas prefeituras aqui do Prata e de Nova Era e Associação Comercial do Prata e de Nova Era. Vai ser na Fazenda da Vargem, tá? E é um momento que a nossa região, e em especial o Prata, né, até mais que Nova Era, é rural. E a nossa área rural precisa muito desse conhecimento, desse contato, conversar mais, descobrir novas técnicas. Então é um momento lá da gente estar fazendo esse debate. Então, na Fazenda da Vargem, né, aqui entre Prata e Nova Era, vai ser no sábado o dia inteiro, tá? A partir das 10 horas da noite, vão ter diversas palestras, vai ter show. Então eu acho muito interessante esse convite aqui que eu estou trazendo a pedido aí dos organizadores, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Não impede que depois vai lá para o Fiel, não, viu, Lúcio?
Ô, Carlinhos, bem lembrado, também quem não tiver condição para ir, parece que vai ter condição. Né? É só fazer o cadastro, pode fazer no sindicato dos produtores rurais, que é em frente ali onde era o Fraga, né, em cima do IMA, ali onde era o IMA. Ali agora é o sindicato, está aberto para quem quiser, vai ter Almoço? vai ter tanto transporte quanto almoço para quem fizer o cadastro antes lá no sindicato. Tá? Então isso é interessante, as pessoas estão se mobilizando para ir, porque a gente ganha muito com esses encontros. Não tem nada mais se tratar. Agradeço a presença de todos. Eu peço ao primeiro secretário para chamar final dos vereadores. Uma boa noite a todos. Antes de fazer a chamada final, gostaria também de parabenizar a Igreja Assembleia de Deus, né, Edilson, pelo evento também que vocês organizaram esse final de semana também, no Prata Tênis Clube. Edilson, me desculpa também, eu estive lá, participei, eu não vi vocês, muito bonito, vocês estão de parabéns, muita organização, Assembleia de Deus, em nome do pastor Gal, o comandante-geral, pastor Carlinhos, muito bacana, parabéns para vocês todos. Arlan Dias Martins, Caio Magalhães Nunes, Presente. Carlos Alexandre da Luz, Edmilson Estevam, Geraldo Barroso da Silva, Marcelo Fábio Mancuso de Araújo, Marcos Augusto Mendes Braga, Luísa Regina Pinto Domingues, Oscar Martins da Silva, Wander X Papa de Paulo. Presente.